Olá, estamos aqui no município de Gravatá, diretamente do escritório de contabilidade Conta Próspera, e hoje nós vamos entrevistar a profissional contábil Ieda Marques. Vamos lá? Bom dia, Maria! Olá, bom dia! Obrigada! Bom, para começarmos, Ieda, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre o Conta Próspera, de onde surgiu a ideia de montar essa empresa, qual é a sua proposta de valor? Uma pergunta que eu sempre respondo e que a gente sempre lembra, né? De onde veio e para onde a gente caminhou e onde a gente chegou. Bem, eu sou uma mulher negra, eu vim de periferia, eu atuava em movimento social e popular, morava em Recife, no Ibura, bem pertinho da Universidade Federal, estudei até lá. E na época a gente não tinha contador, em 1984, 85, 86, bem jovem, não tinha contador que entendesse de terceiro setor. E aí eu precisei aprender para servir ao movimento que eu participava. E aí foi disso que depois eu vi que eu tinha talento, eu não sabia. A primeira contabilidade que eu fechei foi em DOS. Um recálculo a gente passava um dia para fazer, deixava o computador rodando para fazer. Mas trabalhei individualmente, servindo ao movimento. Depois a gente criou um grupo coletivo, grupo Amigos da Contabilidade. E daí eu comecei a ver que sim, eu vou ter uma profissão. E aí fiz primeiro técnico, depois eu fui para a Federal, estudei alguns períodos, depois me mudei para Gravatá. O CNPJ, a primeira vez que eu criei foi em 2010. Era simplesmente para emitir nota fiscal. Não pensava em ter uma empresa. E aí depois, em 2017, eu achei interessante ter uma empresa porque eu fiz as pazes com o dinheiro. Então eu queria fazer contabilidade, mas como um propósito e também ter lucro. E foi aí que surgiu o Conta Próspera. A gente saiu, era conta social, onde o social conta, e parecia assistencialismo. E aí eu mudei para Conta Próspera, descomplicando a contabilidade. E um dos nossos lemas é prosperar. Mas primeiro prosperar dentro do escritório e aí ser exemplo para fora. E aí a gente conseguiu fazer a grande mudança. Por incrível que pareça, eu estou há 26 anos trabalhando com o terceiro setor. Mas a grande virada da gente foi em 2022. E hoje nós triplicamos o faturamento daquela época. Acho que foi a grande virada de chave. Mas surgiu dessa vontade de fazer contabilidade não como um fim, mas como um meio a serviço das organizações. Então eu vejo a contabilidade como uma ferramenta importantíssima para o fortalecimento institucional, tanto de uma empresa, como de uma associação, como de qualquer organização e até na nossa vida pessoal, né? Isso Mas assim, a contabilidade é fundamental. Então foi daí que surgiu, foi desse sonho e dessa vontade de trazer isso ao mundo, uma contabilidade diferente. Com essa virada de chave, a gente também teve uma mudança significativa. No início era eu, sozinha, um tempo. Depois chegou Simone, que está aqui na minha sala. Ela está treinando para gerenciar a gerência operacional, então ela está aqui para aprender mais comigo. E a gente fez uma opção, depois mais uma pessoa, e foi crescendo. E a gente fez uma opção de só empregar mulheres. Por quê? A gente sabe que o mercado de trabalho contábil, desculpa os rapazes que vão nos ouvir, é muito mais favorável para o setor masculino, né? Para os homens. E mulher é uma questão de gênero, a gente quer fortalecer esse gênero. Então, muitas mulheres, a gente costuma receber jovens, feito Andriele, né? Por quê? Porque jovem tem pouca oportunidade no mercado de trabalho e uma das coisas que eu gosto de fazer é ensinar do zero, mas chegou um tempo que a gente também hoje mescla, né? Já tem gente com experiência que vem de outros escritórios também. Hoje nós somos 12 mulheres, 13 comigo, né? Que estão aqui e a gente está já vendo mais estagiárias que a gente está precisando, né? Houve uma grande questão que foi a pandemia, né? Que eu não sei se eu posso já dizer, mas a pandemia
foi diferente. Para a gente deu um boom, ao invés de prejudicar. Porque eu estava participando de uma formação em São Paulo, uma formação chamada Economia Viva, foi onde eu fiz as pazes com dinheiro. E a partir disso, eu comecei a participar de muito evento online. Eram formações, eram diálogos, e eu fui participando. E com isso, a gente ficou muito conhecida a nível de outros estados. Então, a partir da pandemia, a gente teve muito network com essas pessoas. Eu viajando para São Paulo e voltando. E aí foi onde deu o boom. Então, é tanto que a maioria dos meus clientes não é Pernambuco. Então, Ieda, nós estamos muito interessados também em saber como você enxerga o mercado da contabilidade e quais são as tendências que você acha que os profissionais atuais, né, e os que se formarão devem estar atentos. Essa pergunta é bem importante, né? Porque hoje tem a inteligência artificial. Eu acho que tem duas coisas que são muito importantes no mercado e que é fundamental hoje na tendência que está se tornando no mundo, né? Primeiro, uma contabilidade ela precisa ser gerencial. Ela não pode ser uma contabilidade apenas para atender o fisco. Eu vou atender a Receita Federal, porque isso hoje muito robô faz. Né? Então, eu preciso ver como é que a minha contabilidade serve ao meu cliente, se você quiser vender com valor. Né? E a segunda coisa é que hoje existe tanto a parte tributária ela é fundamental. Vem aí a reforma tributária, todas as mudanças, todo mundo vai estar confuso. Então estudem sobre a reforma tributária, mergulhem nesse campo e se torne uma contabilidade consultiva. Eu acho que o futuro é para essa contabilidade que sai simplesmente do papel de emitir um DAS, de fazer uma folha de pagamento, porque se eu quiser atender como igual a todo mundo, eu faço isso. Eu emito DAS, que é a maioria simples nacional, tenho um honorário pequeno e faço um trabalho, se mantém no mercado, se mantém. Mas é assim, tem muitas formas hoje de ser substituído, né? Se eu quero uma proposta de valor, eu preciso oferecer uma contabilidade que sirva para o cliente ver seu lucro, se for uma empresa, ver seu resultado, até às vezes a orientação de como contratar. Eu contrato por prestador de serviço, eu contrato com carteira assinada, eu contrato como PJ, quais os riscos que eu corro. Um contador ele tem que estar muito antenado com toda a legislação. Ele não pode ficar só preenchendo as declarações, né? É necessário entender o contexto de onde ele está inserido, né? E aí vem agora taxação, tá tudo aí acontecendo, e isso borbulha a nossa economia. Então, entender de economia também é importante. Se quiser você fazer uma contabilidade com proposta de valor. E os desafios não é fácil. Gente, cada dia é uma declaração, cada dia é uma mudança. Então, o que eu gosto, agora eu vou puxar a sardinha para federal, mas não é mentindo não, né? É falando a verdade. Eu lembro que quando eu estudei com Verônica Souto Maior, estudei com Ana Fonte, e para mim foi muito importante, porque... E depois eu passei em outras faculdades, né? As outras faculdades, elas olham para o mercado, e a Universidade Federal ensina a ciência contábil. Então, com a ciência contábil, eu enfrento qualquer situação. Mudo o mercado, eu pego a ciência, vou lá, como é que eu aplico isso na contabilidade, né? Principalmente na parte de balanço, de demonstrações contábeis. Então, se você aprender bem a essência da contabilidade, você consegue desafiar o mercado, porque é um mercado cheio, é um mercado de muita gente, mas é um mercado de muita oportunidade. É muita oportunidade. Tanto para você trabalhar no escritório de alguém e você disso fazer seu diferencial trabalhando, como também se você quiser criar seu próprio empreendimento. Apesar que criando seu próprio empreendimento, os desafios são bem maiores, mas também é importante, né? Então depende do que você esteja disposto ou disposta a fazer. Mas o que eu digo é estudar, se atualizar e conhecer o mundo, sair da bolinha só da internet. Visitar, sei lá, tem organizações sociais, tem empresas, sabe? Empresas de impacto socioambiental. Sair desse mundo que a TV mostra e olhar mais ao redor. Então, Ieda, eu queria perguntar um pouquinho para você também sobre a ESG.
que é sobre adotar práticas pelo meio ambiente, governança corporativa. Queria saber como é essa sua relação, como você implementa isso no Conta Próspera, como funciona. Legal. Então, primeiro, é um desafio a gente se enquadrar na ESG enquanto empresa micro ou de pequeno porte, né? Mas tem uma coisa que a gente trabalha aqui, que está muito próxima à ESG, que é a relação de trabalho. A gente aqui tem uma preocupação com o valor de salário, para que não fique no mínimo e que cada ano a gente vai evoluindo. Então, se aumenta o faturamento, a gente procura aumentar o salário. A questão do meio ambiente, a gente trabalha pouco ainda, né? Mas a questão também da sustentabilidade, eu acho que é uma das principais ferramentas da gente. E por incrível que pareça, a gente também tem um lado de consultoria que a gente faz, né? E trabalha com empresas que são ligadas a esse ecossistema. Hoje já é ecossistema, ESG, né? Então a gente tem empresas que trabalham chamado mundo de impacto positivo. Ou seja, são empresas que não buscam só o lucro e acabar com a natureza quando vai atrás do lucro, né? A gente teve vários exemplos aí, né? A Vale, que quando houve todo aquele acidente que acabou com toda uma região ali, Brumadinho, todo aquele desastres naturais que existem, que são empresas predadoras que só se preocupam no resultado financeiro, no lucro e no acúmulo de patrimônio e esquece que nós somos parte da natureza. Esquece de pagar um bom salário, esquece de dar, quando tem condições, um plano de saúde, esquece de uma qualidade de vida e não cuida do meio ambiente. E aí existe hoje várias formas de você se aproximar desse mundo, né? Se você olhar no impacto, empresa de impacto positivo, a gente tem o sistema B. O sistema B, ele dá selos para a empresa que esteja aliada com a ESG. E aí ele faz uma avaliação dentro da empresa, né? Então existe formação, inclusive, de sistema B, para você se tornar avaliador, para você prestar assessoria nesse campo, né? Existe também alguns financiadores. Eu conheço, por exemplo, a Banca Latino-Americana, a Banca Ética Latino-Americana. É um tipo de financiamento que ele só financia empresas de impacto, que fazem o bem, né? Querem lucro, sim, quer alinhar o propósito com o lucro, mas que se preocupam com o meio ambiente, que se preocupam com a relação de trabalho, que se preocupam com a governança, uma governança mais horizontal, ou seja, onde haja uma participação e não uma governança autoritária. E existe também a TRE Investimentos de Impacto, que ela também financia, empresta recursos para empresas que trabalhem nesse campo de não só visar o lucro, mas visar essa linha da ESG, né? A sustentabilidade, a natureza e o ser humano no centro, né? E eu, por exemplo, eu já presto mentoria, que eu fiz uma formação, isso é bem legal, nunca pare de estudar. Isso que eu lhe digo, Adriele. Não pare, aí eu fiz a faculdade, estou trabalhando e ali eu fiquei. Não, tem tanta coisa para a gente estudar no mundo, que eu acho um desperdício não estudar. Então eu adoro estudar e continuo estudando para praticar. Também só acumular estudo e não fazer nada com isso e guardar na gaveta, né? Também não ajuda. Então, por exemplo, a gente estuda sempre como é que eu posso transformar minha empresa em um negócio de impacto socioambiental positivo. Então é isso, eu acho que a ESG é o futuro, né? Várias empresas estão sendo obrigadas a se enquadrar, empresas que têm bolsa de valores, que está aí, né, sendo regulamentada pelo comitê de valor, né? Então eles têm essa pegada. Então tem sido muito exigido no mercado, que é outra área de consultoria. Por exemplo, hoje eu não faço balanço social, mas hoje mesmo eu estava falando, né, com Simone. Nossa, nós temos que avançar para fazer balanço social. Não tem como eu atender ESG sem eu produzir um balanço social. E hoje a gente ainda não faz isso, mas é uma meta fazer, né, fazer balanço. E a gente presta mentoria. Mentoria é o quê? Eu pego um negócio que está sendo criado e ajudar aquele empreendedor, aquela empreendedora a se desenvolver. Outra prática na ESG, o pessoal está olhando para racismo, que precisa ser olhado, né? Então,
Eu lembro que teve uma amiga minha que ela prestou assessoria para a PepsiCo e era sobre racismo, né? LGBTQIAPN+, por exemplo, aqui a gente tem esse público, funcionárias que são LGBT e eu quero ter mais. Eu sonho um dia ter uma trans aqui trabalhando. Eu quero chegar nisso, né? Mas eu preciso ajudar na formação, porque, por exemplo, olha, as trans de Gravatá não tem formação ainda para entrar, porque nem tem oportunidade de estudar. Então são questões assim que a gente precisa olhar, se a gente quiser fazer diferente no mundo, né? Agora, se quiser ser um escritório comum, tudo bem também, é uma opção de cada pessoa, né? Mas onde eu for trabalhar, eu comece a rever meus conceitos, porque o futuro é um mundo diferente, não é esse mundo que nós temos hoje. Então, Ieda, quais são os maiores desafios que você considera na profissão contábil hoje? Então, acho que tem uma coisa que a profissão contábil é desafiadora, por si, né? Por si só ela já é desafiadora. Eu acho que uma coisa é que as pessoas acham que contabilidade é difícil. O próprio cliente, a cliente, quando ele vem com a crença de que eu odeio contabilidade, é um mal necessário. Já ouviram essa frase? É um mal necessário. A gente aqui tem até um lema, um conta próspera é um bem necessário. E aí, para transformar essa visão do cliente é o nosso primeiro desafio, né? É como fazer que ele entenda que a contabilidade é um bem, não é um mal. Segundo, eu acredito que é lidar com o fisco, com a legislação, entender, dominar, muda para lá, muda para cá, plataforma que não funciona, que é difícil e que aqui a gente tem um dos valores nossos, é foco na solução. Então, quando chegam com um problema, eu digo assim, qual é a solução? Vamos ver a solução. Porque se eu ficar chorando pitangas em cima das questões, a gente não anda na contabilidade, né? E outro desafio é o próprio mercado, você conseguir abrir e se colocar nele, né? E acredito também que é você conseguir ter recurso para manter o seu negócio. Não é fácil a gente conseguir investimento quando a gente quer investir. Por exemplo, tudo que eu tenho aqui foi fruto de trabalho. Trabalho, retrabalho, trabalho, investindo. Trabalho, investindo. A gente agora mesmo está ampliando uma sala, né? E assim, então ter persistência é necessário, né? E para encerrar, o último desafio, eu tenho 57 anos. Para quem é mais jovem, talvez não seja um desafio, mas para mim é muito. Eu estou tendo que reciclar. É a questão da inteligência artificial. Hoje você não sobrevive sem ela e é um desafio na contabilidade, porque como eu já falei, existem plataformas digitais que fazem muita coisa e às vezes o cliente acha, a minha plataforma resolve isso, mas não é assim, porque quem sabe analisar, olhando tudo e de forma humana, é um ser humano, mas a inteligência é necessária para a gente otimizar nosso trabalho. Então, assim, é um desafio também compreender a inteligência artificial para aplicar no trabalho. Ieda, como você está há muito tempo no mercado, você já passou por um período onde nós não tínhamos tantos recursos tecnológicos, eu suponho que muita coisa mudou nesse meio tempo. Total. Eu acredito que mudou muita coisa. Então, como você enxerga as mudanças tecnológicas, como a automação, a inteligência artificial, como isso tem impactado no Conta Próspera? Eu lembro o seguinte, eu ganhei de presente essas formações nesse network com a mentoria de um consultor, que me ajudou muito. E quando eu falei da virada em 2022, a grande virada foi tecnologia. Apesar de ser um desafio, quando eu apliquei tecnologia para importar lançamento, tecnologia para atendimento ao cliente, sem perder o lado humano, tecnologia, agora a gente vai ter tecnologia no BPO financeiro, que é cuidados financeiros do cliente, né? Tem vários, a gente chama ERP, que cuidam das finanças e geram relatórios de forma mais rápida, né? Sem perder a personalização, que eu faço um plano de conta dependendo do que é o cliente. Eu não faço um plano de conta igual, mas é possível hoje na tecnologia. Foi a grande virada nossa, porque aí a gente conseguiu atender mais clientes, conseguimos melhorar o atendimento, agora é um investimento alto,
não é um investimento pequeno. Tecnologia ainda é cara, né? Mas precisa ter. Se eu não tivesse investido em tecnologia, eu não teria feito a virada que eu fiz. Não teria. Então, assim, é essencial lidar com tecnologia. O grande passo que a gente tem agora, para vocês terem ideia, eu comprei uma plataforma que tem as diversas IA, ChatGPT, Gemini, outros. E aí eu utilizo de acordo com o tema que eu quero, eu vou lá e utilizo aquela IA. Eu criei agora o organograma do escritório, que foi com inteligência artificial. E foi legal, né? Porque ele me deu uma ideia que eu nem tinha. Eu fui dizendo o que eu queria, ele foi montando, e aí ele me deu o insight de eu criar um conselho consultivo no escritório, com uma coordenadora de cada setor, uma coordenadora do DP, uma coordenadora do fiscal. Foi a partir da inteligência. E muito legal, quando eu perguntei, eu disse qual era a nossa missão e pedi, melhora a minha missão. E ele trouxe dentro da missão da gente uma coisa que eu nunca tinha percebido, mas que é muito real. A gente faz uma contabilidade do cuidado. Nossa, nunca tinha olhado dessa forma, né? Então, a inteligência artificial, se você souber utilizar, e eu ainda não sei, estou aprendendo, ela traz muito ganho. Então, Ieda, em um período tão longo, certamente o mercado passou por diversas mudanças, vários desafios. Quais foram os principais desafios que você enfrentou na sua trajetória como empreendedora? E quais são os conselhos que você tem para os futuros contadores que estão nos assistindo? Como você acha que pode auxiliá-los aí para que eles tenham uma jornada próspera na contabilidade? Eu acho que você está trazendo uma questão que trata da longevidade das empresas, o tempo que as empresas conseguem se manter. E aí é para qualquer negócio, não só para contabilidade, né? Mas falando da contabilidade, só para a gente ter uma ideia, cerca de 50% das empresas elas fecham em menos de 5 anos. Realmente a gente está crescendo ultimamente, ter se mantido. Já passei momentos difíceis de não poder pagar um aluguel. A gente foi para uma sala de uma instituição, em troca da contabilidade a gente ficava numa salinha da instituição, porque eu precisei diminuir custos, né? Então, assim, é necessário primeiro se você realmente quer, né? Segundo, você precisa planejar, precisa ter experiência de gestão. Eu brinco mais gestão, por exemplo. Aqui eu estou com um livro que a gente está estudando, como ser um gestor ainda melhor. Uma gestora, né? Então, como é que a gente trabalha a gestão, analisar a concorrência? Eu analiso minha concorrência. Por isso que eu digo, minha concorrência hoje não é Gravatar. Eu nem quero brigar com o povo de Gravatar. Estou muito bem com o povo de Gravatar, né? Eu posso fazer parcerias. Mas, assim, mas de toda forma é uma certa concorrência. Às vezes eu aprendo com o meu concorrente, né? Quantas vezes eu não aprendo com alguns escritórios maiores que eu sou aqui, né? Que a gente o mercado, entender qual é a demanda que eu posso atender. O que é que eu gosto de fazer e disso que eu quero fazer, o que é que eu posso atender, sabe? E aí eu querer realmente empreender, porque empreender tem dia que você acorda cansada, tem dia que você diz, cara, é isso mesmo que eu quero. Se for, você vai conseguir se levantar e se motivar, né? E dizer assim, eu estou querendo, eu vou focar e eu vou trabalhar para isso, né? Eu digo que hoje eu tenho 57 anos. Nossa, eu aprendi muito na estrada, muito mesmo, né? Mas eu nunca quis fechar. Eu dizia, como é que eu mantenho aberto? Como é que eu faço para crescer? Eu nunca quis fechar, porque eu tinha um objetivo. E teve momentos que seria muito mais lucrativo eu estar trabalhando para alguém. Que às vezes pode ser também, né? Não é obrigado eu só querer empreender. Porque eu trabalhei ainda, eu trabalhei na Ceasa, no escritório lá, antes de eu ter o meu próprio, e eu aprendi muito, era o escritório Dani. E eu fazia diferença, fazia tanta diferença que o dono muitas vezes me deixava lá e saía. E eu não perdi nada, eu ganhei. Porque eu aprendi a resolver questões, eu aprendi a trabalhar. Então, mesmo eu sendo CLT, eu nunca me conformei em fazer pouco, né? Então, eu acho que o que garante que você se mantenha no mercado é pensar e é agir a serviço do que a demanda está pedindo. Eu tenho uma ideia de criar um negócio. Essa ideia tem necessidade no mundo? Porque se não tiver, ela não dá certo. Mas ela precisa existir no mundo. Então, quem é com que está se formando, pensa assim,
que setor eu me identifico para trabalhar? É empresa? É simples? É organizações? Eu quero trabalhar com lucro real. É assessoria tributária, que o contador também pode fazer. Descobre em que você quer trabalhar. E aí você vê se é trabalhando no escritório, se é formando seu empreendimento, né? Tem várias formas hoje de trabalho. Muitas formas novas de trabalho no mercado, né? É isso. Eu acho que a longevidade e a prosperidade, ela vem dessa força de você se preparar primeiro, se alinhar com o seu eu, né? O que é que eu quero? O que é que eu quero trazer para o mundo? Deixar de ser viver no automático. Eu acho que o grande mal é viver no automático. Bom, chegamos ao final. Eu gostaria de agradecer a você, Ieda, por ter compartilhado um pouco da sua vida, da sua trajetória conosco. Foi muito enriquecedor, tanto para mim quanto para os meus colegas que vão ver esse vídeo. Tá? Muito obrigada, realmente foi incrível. Quero agradecer aos meus colegas que infelizmente não puderam vir, seja pela disponibilidade de horário, porque são de outras cidades, né? A equipe que está aqui comigo hoje, os tutores do Polo, que estão sempre muito engajados nos processos, estão sempre nos ajudando, a Universidade Federal de Pernambuco, por nos proporcionar esse momento. E você, Ieda? Eu queria também agradecer. E me passa um filme na cabeça, né? Acho que primeiro a Andriele, por ser essa jovem, está aqui com a gente. E ter topado. O desafio dela foi legalização e cadastro, sem saber nada. E a gente ensinando, e ela é muito competente no que faz. De verdade, não estou puxando a sardinha para ela, não. E ela enfrenta desafios e aprende, e questiona, e é bem legal isso. Eu até brinco, é a geração Z, né? Mas assim, essa questão das gerações também. E agradecer à Universidade Federal. Eu tenho um carinho imenso pela Universidade Federal, né? Foi onde eu aprendi muito. As professores, eu estudei com professores Verônica Sotomayor, Ana Fontes, que marcaram. Ana Fontes foi pouco, porque depois eu tive que deixar por questões profissionais e de vida. Mas assim, tem professor Wilson, até hoje eu falo com ele, E eu me emociono porque a Federal, quando passou ao pobre ter direito, eu entrei em 2010. Eu passei 25 anos sem estudar, fiz vestibular. E passei, eu nem acreditei. Meus amigos que ligaram, e tu passou? Eu disse, como? Passou? Aí eu fiquei bem feliz e quando eu vi os pobres estarem tendo acesso à Universidade Federal, porque eu sei que eu respeito todas as universidades, mas é na Federal onde a ciência é trabalhada. Eu digo isso por experiência própria, que eu já passei em várias, né? Sei que outras também são boas, mas a Universidade Federal, eu sinto muito quando ela está sendo sucateada. Ela precisa ser cuidada e precisa ser fortalecida, porque tem profissionais maravilhosos na universidade, né? E o ambiente é muito saudável. Se a gente, meu afilhado está entrando agora em setembro, em História, eu disse, aproveita a Universidade Federal, que lá você aprende, mas também depende de você, né? É isso, agradecer a Adele pela oportunidade, agradecer a vocês também que estão aqui, e que às vezes é tão difícil, né, a gente falar de experiência, se colocar, dói, assim, dá um frio na barriga. Eu sou um pouquinho intensa, emocionada, mas eu agradeço. E que bom que foi para a Universidade Federal. Lógico que eu atendo qualquer universidade já, mas aquece meu coração ver um projeto desse na Universidade Federal. Então, gratidão.